Uma franquia que terminou mal, contando uma nova história que ninguém pediu, mas cara, surpreendeu, tá? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Júlio Renault e esse é o Nerds Amadores. Hoje a gente está falando de Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. É um nome bem grande, não é tão bom assim, mas esse é o nome do novo filme da franquia Jogos Vorazes, franquia que aí fez muito sucesso na década passada e retorna aos cinemas aí trazendo uma nova história. E aí, será que é bom? Será que é ruim? Surpreendeu? Positivamente ou negativamente? Vamos ver. A história se passa cerca de 60 anos antes dos filmes que a gente viu na década passada, né? Toda aquela história da Katniss, do Pita, enfim. São 60 e poucos anos antes, tá? E a história vai seguir a trajetória do Snow, o Coriolanus Snow, acho que é esse o nome dele. E ele aí tá com 18 anos, meio que saindo do colégio, e tem uma premiação aí dos melhores alunos, eles ganham um prêmio e tal. E nessa época está na 10ª edição dos Jogos Vorazes, então faz pouco tempo aí que começou, e a escola decide que esse prêmio só vai ser dado aos alunos para os alunos que conseguirem ganhar os Jogos Vorazes. Como isso? Eles decidiram que a partir de agora os melhores alunos vão ser os mentores dos tributos dos distritos que vão participar dos Jogos Vorazes. Então, lá no filme da Katniss, que a gente viu que tinha os mentores, toda aquela organização, aqui foram as primeiras vezes que isso aconteceu, na verdade, a primeira vez que aconteceu a questão do mentor e as primeiras ideias que vai se tornando aquele jogo lá. Então, ele é mentor da Lucy Gray, que é um tributo, né, uma garota que veio também do Distrito 12, assim como a Katniss. Então, a história se passa aí de como o Snow se tornou esse cara aí, tão tirando esse vilão que foi dos outros filmes. Conta ele aqui bem jovem. E a gente vai falar disso agora, beleza? Mas antes disso, cara, muito obrigado por você estar aqui. Se é a sua primeira vez, se inscreve no canal, clica no gostei, me segue também lá nas redes sociais, Instagram, Nerds Amadores. @Nerds Amadores, você vai achar logo que lá tem conteúdo de todos os dias, beleza? Então vamos embora para as partes boas e as partes ruins de Jogos Vorazes, Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Cara, partes boas desse filme, né? Eu gosto dos Jogos Vorazes antigos, né? Acho toda essa questão dos jogos, do glamour, de ser um reality show pensado, sabe? Questão de ibope, de patrocínio e tal, acho isso muito bacana. Ao mesmo tempo isso é muito macabro, porque as pessoas vão estar morrendo, as pessoas estão torcendo para aquilo e tem que conquistar o público e ser carismática e também aprender a lutar e aprender a usar as armas e estratégias. Tudo isso eu acho muito bacana, muito interessante, né? Desse universo. A questão dos distritos, terem que ter um tributo para os distritos, isso é uma parada muito bizarra, e assim, e a capital é uma festa, então, cara, eu acho esse tema muito legal. E aqui ele continua trazendo essa essência, tá? Mostra aí um pouco mais da capital, mesmo sendo 60 e poucos anos antes. Mostra ali, a gente segue o Snow, né? Que é o vilão daqueles outros filmes, e a gente segue o Snow aqui, adolescente, ali com 18 anos, saindo da escola, mas segue ele convivendo com as pessoas da capital. Você vê que as pessoas são fúteis, ou são muito, liga para muita besteira, só para, né, coisas materiais e riquezas e tal. E a gente vê que os distritos já estão, assim, passando fome, então tem até piadas, né, que eles fazem. Então a gente vê toda essa parte da capital que é bem maluca, né, bem macabra, né, e ao mesmo tempo eles se acham muito, né, muito divertidos de ver isso, tá? Então isso é muito legal, que traz essa essência para cá também. Com isso, a gente tem uma boa ambientação, tá? Bons figurinos, assim, a ambientação desse universo que a gente já conheceu 60 e poucos anos antes, que esse universo está envelhecido, né? Então acho bacana essa mistura, né, dos figurinos e tal. E tem esses exageros que já tinha lá, né? Algumas roupas mais exageradas, personagens caricatos e exagerados, né? Então, assim, a gente tem isso, então é uma essência também do universo, que eu achei bacana. A gente tem aí
A Viola Davis, que tá muito caricata, muito exagerada, mas cabe dentro da história, cabe dentro do universo, e ela tá muito bem, muito bem. Quando ela tá na cena, ela não deixa ninguém aparecer, ela toma geral, ela é uma atriz maravilhosa. Né? A gente tem a questão do apresentador dos jogos, que também é a mesma vibe lá daquele cara, o cara que quer ser o influenciador, o cara famosão e tal, tudo essa parte também exagerada e caricata, né? Então isso é muito legal dentro desse filme, porque trouxe de novo esses elementos que já fazem parte do universo. Outra coisa que eu gostei muito são a parte dos jogos vorazes, né? Como eu disse, eu gosto muito dessa situação dos jogos, dos outros filmes, e aqui eles trazem também muito interessante, né? A gente vê os jogos ali na 10ª edição, então tudo é mais precário, não tem aquele glamour todo que tem aquela tecnologia toda, então é uma arena normal, não é aquela arena tecnológica que o cara mexe lá no computadorzinho, parece um animal lá dentro, não, são coisas mais analógicas, né, assim, é uma arena normal, tá começando essa parada de drone para levar alguma coisa, então os drones estão defeitos, começando a ter algumas ideias, e a parte de que o Snow é quem dá várias ideias para os jogos, já mostra por que ele vai chegar lá e ser o grande mentor disso, porque ele realmente é um cara que tem muitas ideias para isso. Já mostra que ele sempre teve essas boas sacadas, boas, entre aspas, para os jogos. E assim, a gente começa a ver, primeira vez que tem mentores nos jogos, os patrocinadores e tal, ele começa a querer ali mostrar que o tributo tem que conquistar a plateia que está assistindo e tal. Então a gente vê como isso começou a ser inserido dentro da cultura dos jogos, né? Porque aqui eles falam que os jogos estão perdendo audiência, ninguém está mais assistindo, então eles precisam inovar. E aí começa as ideias que a gente vê lá, que foram se adaptando e ver onde chegou, né? 60 anos depois, como foi que tudo começou. Então acho isso muito interessante. Ainda nos jogos, assim, os jogos têm menos ação do que os outros filmes, tá? Mas justamente por isso, assim, eles têm menos armas, eles têm menos tecnologias para fazer isso, mas ele mantém a tensão, tá? Porque aí a arena é um pouco menor, acontece uma coisa lá com a arena e fica mais complicado ainda dos jogos. Mas assim, a arena é um pouco menor, tem menos lugar para você se esconder, não tem uma floresta, não tem nada, é uma arena realmente dá para você fazer tudo. Então é muito tenso, né? Muito fácil de você entrar numa luta corpo a corpo e ali chegar a ser morto, né? Então a tensão do jogo está ali, apesar de ter menos ação, eu gostei bastante. E para mim o principal que eu mais gostei realmente são dos personagens principais. A gente sabe que o filme segue o Snow, né? Ele é o principal da história, mas ele tem ali uma co-protagonista, que é a Lucy Gray, que ela é o tributo do Distrito 12, e ele vai ser o mentor dela, né? E assim, eu gostei bastante porque o Snow é um personagem muito interessante, né? Eu nem achava ele tão interessante assim, ele era só um vilão assim, qualquer, mas aqui ele é bem interessante, ele tem os seus dilemas, de ter uma família pobre, fingir que ele é rico, e ao mesmo tempo ele é uma família importante, então ele tem a avó, tem a irmã, e assim, ele, ele tem seus dilemas dentro da escola, dentro dos amigos, ele tem um amigo que odeia os jogos, né, e ele fica meio que nessa, poxa, será realmente então, a gente começa a mostrar que ele não é um cara tão ruim desde o começo, ele tinha esse lado dúbio, eu achei bastante legal esse desenvolvimento, mas cara, eu acho que eles conseguiram fazer com que a Lucy Gray, que é a protagonista feminina, cara, ela ganha o filme, assim, pra mim ela é mais protagonista do que o Snow. Não mais protagonista, mas assim, eu me importei muito mais com ela do que com o Snow. Porque, óbvio, ela tava no meio dos jogos, ela é um tributo. E assim, ela é totalmente diferente da Katniss. Isso eu achei muito legal, porque eles trazem a história, trazem os jogos, trazem os elementos, mas não conta a mesma história, tá? Assim, com os mesmos personagens e tal. Eles não quiseram trazer uma memória afetiva da, da, da Katniss pra cá de uma maneira tão clara. Então, a Katniss era uma personagem que tinha zero carisma, que não sabia como conquistar o público, enfim, que não tinha habilidades sociais, mas em compensação ela era uma caçadora, ela sabia usar armas, ela era uma sobrevivente, enfim.
O forte dela era se dar bem dentro dos jogos na questão de luta corporal, mas não de conseguir o público. E aqui é justamente o contrário. A Lucy Gray, ela é uma artista, ela é uma cantora, então se você pegar aqui as diferenças da Katniss quando é escolhida, quando ela se voluntaria, né, como tributo, então ela chega lá meio que sem saber muito o que falar e assustada porque ela está no lugar da irmã e não sabe muito o que fazer, né? E ela ganha o público por isso, porque ela vai de voluntária para salvar a irmã, então ele já traz isso como drama e tal. E aqui a Lucy Gray não, a Lucy Gray é totalmente contrário. Ela vai e ela já canta uma música e já, sabe, aquela coisa bem artística, dramática, né? Então ela consegue muito mais conquistar o público, ela tem muito mais carisma, ela tem muito mais. O forte dela já é justamente agradar as pessoas, e o Snow percebe logo isso, então isso é bem legal. Mas ela não tem habilidade nenhuma de luta, nenhuma. Então a gente começa a se importar com ela por outros motivos que não mesmo que a Katniss. Então eu achei isso bem legal, trazer a personagem feminina, que também é muito forte, também é muito presente no filme e é muito importante, mas com características muito diferentes da outra, não é uma trilogia, né? Dos outros 4 filmes, digamos assim. E o desenvolvimento, cara, pelo menos da gente se importar com os personagens, é muito bem feito. Eu realmente me importei muito com a Lucy Gray dentro dos jogos, torci muito por ela e eu cheguei até a torcer um pouco pelo Snow, que é um cara que é, enfim, um vilão, o ditador e tal. E cheguei a me importar um pouco com ele no filme também. Né? Então essa parte da personalidade dos personagens eu curti bastante e acho que fizeram muito bem. Agora vamos para as partes ruins do filme, tá? Eu realmente me surpreendi positivamente com o filme, tá? Eu achei que o filme seria uma bomba, seria uma história qualquer coisa e que para tentar resgatar uma franquia que já estava ali, já tinha terminado ruim, mas realmente a história é boa e me surpreendeu, tá? Mas teve coisas que eu não gostei. Primeiro, cara, a relação do Snow com a Lucy, ela é bem desenvolvida, tá? Mas tem 2 momentos que para mim foram muito rápidos. O inicial, onde ela confia nele, para mim, com muita rapidez, né? Porque até então não existia essa questão de mentor. Foi a primeira vez que teve mentores para os tributos. Então ela chega, tem um cara lá dizendo que vai ajudar ela. Então, cara, ninguém sabia que isso ia acontecer. E ela acaba confiando nele muito rápido, né? Tem só uma ceninha ali que ela desconfia, mas depois ela já começa a pedir coisas a ele e tal. Faz sentido com a personagem da Lucy, porque ela é meio vida louca. Enfim, dá a entender que ela, quando tá em alguma coisa, ela se joga mesmo e vai. Então fez um pouco de sentido, mas ainda assim achei muito rápido. Devia ter, pra mim, tivesse mais algumas ceninhas dela desconfiando, então dela com raiva dele, enfim, já que ele é um cara da capital talvez tivesse mais sentido. E a outra parte que eu achei que foi também muito rápido já é ali no final, né? Que assim, que eles viram um casal, um romance, e ela já começa a desconfiar demais dele, né? Depois que ela tá confiando muito, que ela meio que se apaixona e tal, a gente já sabe disso porque tá nos trailers. Eu acho que ela descobrindo que ele não é um cara tão legal assim, que na verdade ele vai virar um vilão, né? Então ele começa a mostrar o seu lado ruim. Eu acho que ela já começa a desconfiar demais muito rápido, tá? Eu acho que não acontece tanta coisa para ela perder a confiança nele assim, pelo menos eu não vi dessa forma. Mas isso pode ser por causa de outra coisa que eu não gostei do filme. O tempo do filme, tá? Então o filme tem quase 3 horas. O filme é dividido em 3 partes, né? Aparece lá parte 1, parte 2, parte 3. E é muito tempo, tá? As 2 primeiras partes são muito boas, gostei bastante. Todo o desenvolvimento ali para os jogos começarem, tudo que o Snow tem que fazer, com o tributo, enfim, com as regras novas que ele está querendo colocar. Isso é muito legal. A parte 2 são os jogos, que aí são muito bacanas, como eu já falei. E a parte 3 é as consequências do que acontece nos jogos, né? O Snow faz algumas coisas durante os jogos e isso lhe traz consequências e vou mostrar isso daqui. E aí é onde acontece essa parte que eu não achei tão
bem assim, clara porque que ela começou a desconfiar dele assim. Mas pode ser também por mim, como eu já estava cansado, porque o filme é longo, eu já não, talvez já não tenha prestado tanta atenção assim, porque realmente eu gastei todas as minhas energias nos jogos, porque foi muito tenso, eu tava torcendo muito pra Lucy, eu tava querendo saber o que aconteceu, eu tava muito engajado, então assim, quando acabou eu me emocionei e tal, porque ela canta uma música, enfim. E aí, quando eu vi que tinha parte 3 e eu olhei no relógio, faltava quase 1 hora de filme ainda, eu fiz, caramba, velho, assim, sabe, me desconectou, né? E talvez eu tenha perdido alguma coisa aí, eu não senti essa desconfiança dela, é uma coisa tão natural. Mas, cara, realmente, a terceira parte me passou muito como se fosse o início de um segundo filme, sabe? Que o auge do filme é no meio ali, é nos jogos, e aí os jogos acabam e eu pensei assim, poxa, acabou os jogos, vi as merdas que aconteceram, eles vão deixar aqui alguns ganchos para essas consequências, né, do que aconteceu aqui, que o Snow fez, e vão continuar isso no segundo filme. Só que aí fica tudo escuro e aparece parte 3 e já começa a passar as consequências. Eu faço, caramba, tem mais coisa aqui. E eu já não aguentava mais, assim. Não porque, nossa, tava chato, não, porque é bom, tá? A terceira parte é boa, a história continua sendo boa. Mas é porque eu já não tava mais tão envolvido, eu já tava assim, querendo, cara, não dá mais pra eu dar energia nisso aqui. Porque, cara, eu tinha jogado todas as minhas energias lá nos jogos, que era o que eu achei que ia ter. Então, o auge do filme, o clímax do filme é no meio do filme, tá? Então isso, não sei se foi uma escolha muito boa, mas eu entendo, porque a última história da franquia passada, né, seria 3 filmes, eles dividiram o terceiro filme em 2 partes. E não foi muito bem, e eles receberam muitas críticas, o próprio diretor, que é o mesmo diretor desse filme aqui, já disse que se arrependeu de ter feito isso. Então eu imaginei que ele não fez por isso, ele não dividiu esse aqui também em 2, para não cometer o mesmo erro. Mas enfim, cara, eu não sei realmente se ficaria bom se dividisse, tá? Mas a impressão que eu tenho é que quando começa a terceira parte é como se tivesse começado um novo filme. É como se tivesse começado realmente, eu tivesse pegado, assistido 1 e agora eu tô assistindo 2, porque é muita cara de início de filme, de início de outra história, de uma nova jornada dele ali. E aí você tem que engajar nos diálogos, tem que engajar no que está acontecendo. E pra mim não funcionou tanto. Cara, e pra concluir, Jogos Vorazes me surpreendeu positivamente, como eu falei. Achei que seria uma história qualquer coisa só pra reviver uma franquia e ganhar mais dinheiro com ela. Mas não foi, eles querem reviver e querem ganhar dinheiro, mas eles trouxeram uma história boa. Eles trouxeram uma coisa bem feita, tá? E que foi muito legal, né? As 2 primeiras partes são ótimas, a terceira parte é boa. A única coisa ruim é porque ela veio logo depois da segunda e cansou um pouco, né? Então por esse motivo eu vou dar 4 estrelas para o filme, que é muito bom. O filme é muito legal, vale o seu ingresso, vai assistir. Se você curte os Jogos Vorazes, esse filme vai te fazer sentir bem, você vai gostar desse filme, né? Mas, na minha opinião, eu deveria ter dividido isso aí e continuado a história em um novo filme, beleza? Mas cara, vale o seu ingresso, vai lá. E sabe que também vale você clicar aqui e se inscrever no canal, porque tem coisa toda semana. Curtir o vídeo também, compartilhar com seus amigos. Então muito obrigado se você está aqui até aqui. Segue lá no Instagram que tem muita coisa, tá chegando aí a CCXP e eu vou participar, eu vou estar lá. Participar não, eu vou estar lá, né? O Omelete não me convidou, mas eu vou estar lá filmando tudo pra vocês que eu vejo na CCXP. Fica ligado, vai ter aqui, vai ter no Instagram, vai ser bem legal. Então, cara, se inscreve e até a próxima.